Olá, meus amigos, aqui é Clerão Andarilho. Dessa vez não vou trazer notícias, vou falar do que eu sempre falo em muitos dos meus vídeos. As pessoas falam, cultura pop em geral, que é mantenha o caos moderno livre da fantasia, livre da cultura pop. Né? E tem um artigo aqui da pousada River Maid, né, que é a Elfan Maid Inn, que é a elfa, a elfa maid da taverna, que ela produz conteúdo de RPG e Dungeons and Dragons, né? Quer dizer, não Dungeons and Dragons agora, mas conteúdo de RPG e faz artigos no Twitter. Eu já li alguns artigos dela por aqui e ela fala exatamente isso. Nós vamos dar uma lida no artigo e a gente vai fazer alguns comentários. Então vamos lá. Ultimamente tenho me encontrado transbordando de energia criativa, uma centelha que não sentia há muito tempo. Depois de me afastar do drama e das controvérsias que circulam no universo de RPG de mesa, minha mente se sente revigorada, aliviada de intermináveis debates e disputas políticas que antes obscureciam minha inspiração. Ela fala do fato deles terem se afastado da parte do das debates políticos que estavam acontecendo no RPG de mesa, no caso Dungeons and Dragons, nesse caso, né? E aqui é uma coisa que eu gosto que ela fala e que eu concordo, que é esse aqui, ó. A ficção fantástica é um reino de imaginação sem limites, um santuário onde dragões voam, heróis forjam seus destinos e mundos se desdobram de maneiras que transcendem as restrições da nossa realidade cotidiana. Seu poder duradouro reside na capacidade de transportar os leitores a lugares onde verdades universais são exploradas por meio de mitos, alegorias e ecos da história. Em sua melhor forma, a fantasia oferece uma fuga do mundano, uma lente para a reflexão e uma centelha para o deslumbramento. No entanto, nos últimos anos, a tendência preocupante emergiu: a infusão de políticas contemporâneas da vida real em narrativas fantásticas. Essa invasão ameaça diluir a essência atemporal do gênero, alienar seu público leitor diverso e amarrar as histórias controversas fugazes do presente. Em vez disso, a ficção fantástica deve se inspirar em movimentos e eventos históricos que fornecem uma base universal duradoura para uma narrativa que ressoa através das gerações. Como C.S. Lewis afirmou eloquentemente, a literatura acrescenta a realidade, não a descreve simplesmente. Ela enriquece as competências necessárias que a vida cotidiana exige e proporciona, nesse sentido, irriga os desertos em que nossas vidas já se tornaram. Um experimento crítico, uma frase dele em 1971. E aqui é o principal. A ficção, os danos da política contemporânea na ficção fantástica. A ficção fantástica prospera em sua capacidade de oferecer aos leitores uma fuga das pressões do mundo real. É um gênero que nos convida a adentrar reinos onde o impossível se torna possível, onde as lutas de mundos imaginários iluminam a condição humana sem nos prendermos às especificidades da nossa época. No entanto, quando os autores tecem questões políticas contemporâneas em suas narrativas, seja por meio de personagens que espelhem líderes atuais, facções que oqueiam ideologias modernas ou tramas que se assemelham às manchetes de hoje, correm o risco de minar as próprias qualidades que tornam a fantasia tão envolvente. As consequências dessas tendências são multifacetadas e profundamente prejudiciais à integridade do gênero. Né? E uma coisa aqui que fala que é muito boa, né? A frase aqui: a história que você lê quando tem idade certa nunca te abandona completamente. Você pode esquecer quem escreveu ou o nome da história. Às vezes você esquece exatamente o que aconteceu, mas se uma história te toca, ela fica com você, assombrando lugares da sua mente e que você raramente visita. M is for Magic, 2007. Quando as histórias são carregadas de política contemporânea, elas perdem essa qualidade assombrosa e atemporal, tornando-se, em vez disso, um comentário transitório que não perdura. Por exemplo, considere um romance de fantasia em que o governante de um reino é claro substituto para um político do século XXI, com uma retórica que ecoa os discursos partidários atuais. Tal narrativa pode ressoar com leitores que compartilham as opiniões do autor, mas para outros corre o risco de parecer um editorial ao invés de uma história. A alegria de adentrar o mundo como a Terra-média e o Westeros reside em seu distanciamento da nossa realidade imediata, permitindo-nos interagir com seus temas e nossos próprios termos. Quando a fantasia se torna o espelho do presente, ela traz sua promessa de transcendência. Isso é verdade. E eu costumo falar o seguinte: nem use até nem história. Hoje em dia você não pode nem usar histórias. Porque as pessoas gostam tanto de paralelo. Ó, a quantidade de vezes que eu vi a palavra Yahtzee e fascista
porque eu não gostei de Disney Star Wars, é incrível. Que já agora a palavra já não tem o mesmo significado de antes. Então acaba sendo uma porcaria também usar. Eu, por exemplo, quando escrevo histórias, até mesmo quando eu faço RPG contemporâneo, de histórias contemporâneas, tipo militar, mercenários, etc., eu evito entrar na política geral. Eu coloco somente a missão, mas eu não entro em detalhes. Eu não digo quem é, ou eu mudo. Eu falo, estamos em 2026, mas não tem nada a ver com o mundo de hoje. Só para distanciar, para o pessoal não começar a usar também. Entendeu? Porque sempre vai ter um professor de geografia, um professor de história, ou um psicólogo, ou um sociólogo que vai tentar criar um personagem que é um reflexo de hoje para parecer com alguma política, entendeu? Isso eu lidei muito. Eu já lidei muito com isso. Tormenta. Tormenta tem um grupo, tem um reino chamado Ilden, que eles basicamente era chamado de exército como uma nação. Eu não sei como é que está a situação agora. E conforme, né, após 2016, os caras começaram a usar isso como uma espécie de alegoria para pessoas que votam num determinado espectro político, será que me entende? E eu mestrei pro pessoal 3DT, Tormenta, e o cara ficava falando toda hora, estou pronto para matar Ildenianos. Não existe mais nada mais legal do que matar Ildenianos. E o personagem dele era um clérigo, da vida. E tinham outros personagens que não tinham nada a ver com Ilden, cujo backstory não tem nada a ver com Ilden, mas eles falavam isso. Porque eles estavam projetando o que eles, como políticos, né, queriam fazer no seu RPG, que não tinha nada a ver. Então é o erro dos dois, é o erro dos jogadores e o erro dos criadores de tentar fazer essa comparação. Mas é complicado. Por exemplo, olha no meu cenário Mundo de Zéfiros. Eu coloquei reinos baseados em culturas africanas, em culturas árabes, culturas japonesas e culturas europeias. Mas eu não copiei diretamente, eu mudei completamente os setores. Eu tentei criar um mundo da mesma forma que Tolkien. Obviamente eu não sou Tolkien, não sou nem 0,0001% do cara, entendeu? Mas a minha ideia era fazer que nem o Tolkien, criar algo que possa ser usado com sua própria história, que não tenha, reduz ao máximo de reflexo do mundo real, entendeu? Porque eu não quero as pessoas comparando, né? A política da vida real é inerente, efêmera, vinculada a momentos, figuras e contextos culturais específicos que se desvanecem com o tempo. Um romance de fantasia que se apoia fortemente em tais temas corre o risco de se tornar datado à medida que esses contextos perdem relevância. Uma história que satiriza um movimento ou política da década de 2020 pode parecer urgente hoje, mas uma década depois pode ser incompreensível para novos leitores que não tenham contexto. Essa transitoriedade prejudica o potencial de longevidade do gênero, uma qualidade que definiu suas maiores obras, O Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, publicado na década de 1950, continua sendo um pilar da fantasia porque evita as disputas políticas transitórias da sua época. O próprio Tolkien escreveu: eu sinceramente detesto a alegoria em todas as suas manifestações. Sempre detestei, desde que fiquei velho, cauteloso o suficiente para detectar sua presença. Prefiro muito mais uma história verdadeira ou fictícia, com sua variada aplicabilidade ao pensamento e à experiência dos leitores. Ou seja, mesmo Tolkien sendo católico e criado, se baseado em termos católicos para escrever a sua coisa, ele não conectou diretamente com o catolicismo, com a religião ou com a política da época. Por quê? Porque ele falou, eu detesto alegorias. O plano de Tolkien era criar uma fantasia, um mito para a Inglaterra. E ele conseguiu. Tanto que hoje, não importa o lugar do mundo, as pessoas leem Senhor dos Anéis. Em países muçulmanos, em países orientais, China, Indonésia, onde não tem nenhum tipo de religião abrâmica, as pessoas leem e adoram Senhor dos Anéis. A ponto de que muitos copiaram a ideia e tentaram criar seus games, etc., baseados em Senhor dos Anéis. Então, olha isso. Isso sim é atemporal. Se você duvida, presta atenção. Presta atenção nas histórias mais conhecidas do mundo, que as pessoas recriam toda hora. Sherlock Holmes, O Monstro de Frankenstein, Drácula, né? Duna, até Crônicas do Fogo e Gelo, apesar de eu não gostar dele, ainda cria uma certa nuance. Então pensa bem. Agora, se você quiser, vai mais atrás ainda. Então beleza, vamos mais atrás ainda. Epopeia de Gilgamesh, Os 12 Trabalhos de Hércules, Ilíada, Odisseia,
20 mil léguas submarinas. Olha isso, mano. Só prestar atenção. Olha quantas histórias que foram criadas na época, há trocentos anos atrás, mas até hoje são reescritas, refeitas e recontadas. Entendeu? Até os contos dos irmãos Grimm, os contos da Disney. Quer dizer, Disney antes, pré-Bob Iger, né? Mas você entende o que eu quero dizer. Então, isso que você tem que fazer. A mesma forma que essas pessoas criaram histórias atemporais, você deve fazer o mesmo. Não importa se você é a sua religião ou a sua política. Se você colocar você mesmo dentro da história, vai sair uma história ruim. Vai sair um RPG ruim. Então, essa é a minha como se diz? A minha recomendação para você e a recomendação da Elfen Made In. Ela continua aqui com um artigo dando exemplos de histórias que podem ser usadas, e ela elementa aqui uma coisa, que é o Dark Sun. O Dark Sun, por exemplo, é um local, ela fala, um mundo pós-apocalíptico definido por seu ambiente desértico hostil e temas de opressão, incluindo escravidão nos últimos anos. Nos últimos anos, as discussões em torno do Dark Sun têm sido complicadas por preocupações de que sua representação da escravidão seja ofensiva. Aí que tá, a escravidão é ofensiva. Dark Suns é um dark fantasy. Porque coisas ruins acontecem porque é para motivar você a lutar para mudar as coisas. É que nem no Cyberpunk. É que nem no Steampunk, nem em outros locais onde é pós-apocalíptico. As coisas estão tão ruins que algum herói tem que subir a ocasião para tentar mudar as coisas. Esse é o tema. E, obviamente, né, o D&D atual não fez Dark Sun exatamente por causa dessa coisa de achar ofensivo. Entendeu? Ou outro exemplo que é um exemplo bem legal aqui que ela dá. Talvez o efeito mais insidioso da política contemporânea na fantasia seja a redução da profundidade narrativa. Questões políticas do mundo real frequentemente se manifestam como binários morais simplistas, transformando personagens complexos em porta-vozes de ideologias. Um romance que opõe progressistas do bem a tradicionalistas do mal, ou vice-versa, sacrifica a ambiguidade moral que torna os personagens como Tyrion Lannister, né? Ou seja, personagens nessas histórias, sejam reis, sejam camponeses, sejam sacerdotes, etc., eram complexos, eles tinham um lado bom, um lado ruim, etc. Obviamente, alguns o lado mal tomava, outros o lado bom mais predominava, mas eles eram complexos, eles davam complexidade. E às vezes o cara realmente mais perigoso é o cara que era totalmente mal que você tinha desde o começo. O Sauron, por exemplo, ele era o sinônimo da corrupção. Então não tinha conversa com ele. e o que tornava ele extremamente perigoso na história. Se você coloca um personagem que é politicamente ambíguo, ou ideologicamente ambíguo, ou com uma determinada ideologia, mas você faz ele o mal, você está só mal totalmente, baseado em política e ideologia, ao invés de simplesmente ego, você acaba prejudicando a sua história. Por exemplo, o Thanos dos quadrinhos, ele é muito mais perigoso do que o Thanos do filme. Do Thanos do filme, ele queria salvar o planeta, né, reduzindo as pessoas e parando com o consumo, bababá, teoria de Malthus. Aí que tá. Esse é o cara que ele não vai desistir, mas ele está baseado numa ideologia. O Thanos, que às vezes o cara pode voltar atrás, alguma coisa assim. Agora o Thanos nos quadrinhos, não. O Thanos nos quadrinhos, ele queria eliminar toda a população do universo para agradar a morte. O que o torna perigoso, porque ele estava fazendo isso por puro ego. Por pura vontade. Ele não estava lutando por algo melhor ou alguma coisa do tipo. Então o que torna extremamente perigoso, porque não há conversa com esse cara. Se ele quer destruir todos os seres vivos do universo, você acha que ele vai poupar uma ou duas pessoas ou vai parar para conversar? Não. Ele é um cara que tem que ser derrotado, ele precisa ser impedido. O que torna ainda mais perigoso, porque você sabe que ele não conhece limites. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, não tem ideologia nesse caso dele, não tem uma ideologia política, religiosa, etc. O que torna, às vezes, ele muito mais perigoso, porque não tem conversa, entendeu? Ou seja, os jogadores, um vilão dessa forma, os jogadores vão ficar realmente apavorados e pensando, nós temos que lidar com esse cara, entendeu?
Aí ele fala aqui do J.R. Martin, etc. Então, um exemplo disso, essa questão nitidamente ilustrada na tentativa de impor a inclusão de gênero moderna em cenários de fantasia estabelecidos. Em Warhammer, os Adeptus Custódios, um grupo de elite de guerreiros geneticamente modificados, eram tradicionalmente retratados como masculinos, devido à tradição pseudo-histórica e biológica do cenário. Esforços recentes para introduzir custódias femininas são chocantes para os fãs porque rompe a consistência interna de um mundo construído sobre os arquétipos rígidos e míticos inspirados nas legiões romanas e na cavalaria medieval. Da mesma forma, no universo Witcher, os bruxos são exclusivamente masculinos devido aos brutais testes alquímicos nos quais se diz que apenas corpos masculinos sobrevivem. A introdução de bruxas femininas, Witcher femininas, como algumas adaptações sugerem, corre o risco de minar as regras estabelecidas do cenário que se baseiam em noções históricas de papel de gênero nas castas guerreiras. Essas mudanças, impulsionadas por pressões políticas contemporâneas, priorizam agendas internas em detrimento da integridade do mundo ficcional, reduzindo a sua profundidade e autenticidade. Exatamente. Se você estabelece uma lore e você está literalmente mudando a lore por expressões modernas, então quer dizer que a lore não importa e as pessoas param de se importar. É o mesmo com o RPG. Se você vai mudar e colocar a ideologia política atual agora, você está literalmente destruindo o seu cenário ou o seu jogo por causa de pressões da sociedade moderna agora. O que eu acho engraçado, porque o RPG sempre foi algo que não era cool, que não era mainstream. E agora a gente está aceitando tudo que é mainstream. A gente está forçando coisas mainstream na história só para agradar o mainstream. Meio chato, né? Então, aqui, da mesma forma, em Dungeons & Dragons, a remoção de restrições de classes específicas a raças, como uma limitação de certas classes a raças específicas, como elfos e anões, reflete o impulso moderno por inclusão, mas apaga o sabor cultural e histórico dos cenários do jogo. Essas restrições, inspiradas em arquétipos místicos, como um elfo como mestre da magia arcana, um anão como guerreiro valante, deram a cada raça uma identidade distinta e enraizada no folclore. Ao homogeneizar o acesso às classes, o jogo corre o risco de perder a rica diversidade inspirada na história que dava vida aos seus mundos, substituindo por uma abordagem única que espelha os ideais igualitários modernos, em vez da lógica interna do cenário. Ou seja, ao ficar tirando isso, você tira o apelo, você tira o que fazia eles de diferente, numa tentativa de homogeneizar, deixar tudo cinza, deixar tudo igual, em nome de igualdade do mundo. Ter coisas como igualdade no mundo, beleza, são temas interessantes, mas se você fazer isso no RPG, tirando raças, tirando classes específicas, isso é idiotice. Você está tirando o apelo e o que separa esses personagens, essas raças, esses temas, esses lores, por uma coisa efêmera, cinza e sem gosto. Seria como pegar... Seria o fato de que você eliminar todas as comidas apimentadas porque existem pessoas que não gostam de pimenta. Você faz isso? Não, você não faz. Você simplesmente dá para ela uma comida com menos pimenta ou simplesmente não dá comida com pimenta para ela. Mas você não impede as pessoas que gostam de comida apimentada de comer comida apimentada. Simples assim. Bem, o artigo está aqui, se vocês quiserem só olhar lá. É bem legal, eu gosto do conteúdo dela, acho muito legal. E espero que eu tenha sido bem claro aqui na minha descrição. Teve barulhos do fundo aqui, mas eu sou um criador de conteúdo pop, gente. Não adianta, eu moro num quarto e com um monte de gente, então tem gente fazendo barulho o tempo todo. Por isso que eu não faço lives o tempo todo. Bem, gente, por hoje é só. Espero que tenha ajudado vocês. E eu, como falo, mantenha as modernidades fora da fantasia, mantenha a fantasia o tempo todo. Beleza? E o seu RPG será sucesso. Por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.